Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao nosso curso de Lógica Proposicional, vamos para a aula de número 10, cujo conteúdo é Implicação Lógica. Problemas de implicação lógica. Que na verdade são problemas onde você vai aplicar diretamente o conceito da tabela verdade dos conectivos lógicos. Muitas vezes esse conteúdo aparece dentro do conteúdo chamado Lógica de Argumentação. Alguns livros, algumas apostilas falam também em desencadeamento lógico, porque uma coisa vai puxando a outra. Eu costumo dizer que esse tipo de exercício é como aquela brincadeira de dominó. Sabe aquela brincadeira que você coloca as peças do dominó uma em seguida a outra? Quando tu bate na primeira, ela vai cair e derrubar a segunda, que por sua vez vai derrubar a terceira e assim sucessivamente. Nesse tipo de questão, o autor vai te dar um conjunto de informações, chamado de premissas. Entre essas informações, você vai escolher uma delas e, partindo dessa, a escolhida, você vai tentar tirar conclusões a respeito das outras. Bom, nada melhor do que a gente ver isso na prática, né? Então vamos ao nosso primeiro exercício. Ele diz assim: considera a situação hipotética seguinte que aborda a compreensão das estruturas lógicas. No processo de manutenção de um computador, as seguintes afirmações são válidas. É o mesmo que dizer que as seguintes proposições, as afirmações, são verdadeiras. Se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Se a velocidade da internet aumentar, então os aplicativos abrirão mais rapidamente. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Então aqui está aquela tal informação que eu falei para vocês. Foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Nessa situação, é correto concluir que. Então ele quer que a gente tire conclusões partindo da ideia, partindo da verdade que a velocidade da internet não aumentou. E entre as alternativas aqui, nós temos 5 alternativas. Uma delas representa as conclusões que nós vamos tirar. Beleza? Então vamos lá. Eu escrevi aqui as proposições P, Q e aquilo que ele nos disse. Então eu vou partir da ideia de que a velocidade da internet não aumentou. Então eu vou considerar isso aqui como verdadeiro. Assim como tudo anteriormente também deverá ser considerado verdadeiro. Por quê? Porque a gente parte de premissas verdadeiras para poder chegar numa conclusão verdadeira. Todas as vezes que você vai tirar uma conclusão, todas as vezes que você vai concluir algo, você procura a verdade. Então eu tenho que partir das premissas de que tudo isso é verdadeiro, para poder chegar a alguma conclusão. Muito bem. Nós vamos pegar essa proposição P e eu vou representar ela aqui embaixo de uma forma mais resumida. Aqui ele está falando em aumentar o tamanho da memória. Então, vou pegar aqui, ó, proposição P. Ele fala em aumentar o tamanho da memória. Então, mesmo que de forma resumida, aumentar a memória. Ou instalar um novo antivírus. Então vamos colocar aqui um novo antivírus. Então nós temos o conectivo C. Então o que? A velocidade da internet aumentará. Então a velocidade aumentará. É assim que você tem que proceder no dia da prova. Você não vai ter muito espaço.
O texto não vai estar separado, como eu coloquei aqui. Então a gente não vai ter muito espaço. Então é importante a gente resumir, principalmente para que caiba tudo numa única linha. Fica mais fácil de analisar. Agora vamos para a proposição Q, que diz o seguinte: olha, se a velocidade da internet aumentar, então vamos colocar aqui novamente, se a velocidade aumentar, então novos aplicativos, os aplicativos abrirão mais rapidamente. Então, os aplicativos abrirão. Beleza. Então, sempre lembrando que nós estamos em busca de conclusões verdadeiras. Então, toda a minha análise será com o objetivo de sempre chegar à verdade. Perfeito? Muito bem. Antes de mais nada, só quero relembrar uma coisa. Que na condicional, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, que verdadeiro com falso gera resultado falso, que falso com verdadeiro gera resultado verdadeiro e que falso com falso também gera resultado verdadeiro. Eu nunca posso perder de vista isso daqui, porque nós estamos trabalhando com duas proposições na condicional. Bom, de tudo isso aqui que está escrito, aumentar memória, novo antivírus, velocidade aumentar, aplicativos vão abrir, tal, de tudo isso, qual a informação que eu tenho? Informação concreta. É que a velocidade da internet não aumentou. Então, quando eu digo que não aumentar é verdadeiro, quando eu falo em aumentar, quando se fala em aumentar, você está diante de proposições falsas. Então, ela é falsa tanto aqui quanto aqui. Se não aumentar é verdadeiro, aumentar passa a ser falso. Muito bem. Vamos analisar a frase P. Gente, eu estou diante aqui de uma segunda frase falsa, interligada pelo se então. Eu quero que o resultado seja verdadeiro. Então agora eu vou passar a batata quente para vocês aí. Vocês acham que essa proposição ela poderia ser verdadeira? Você acha que eu posso admitir que a primeira parte, aquela frase que vem antes do então, que é o chamado de antecedente, tu acha que esse antecedente aqui poderia ser verdadeiro? Você vai me dizer, claro que não, Sérgio. Porque se ele for verdadeiro, verdadeiro com falso na linguagem da condicional gera resultado falso. Olha aí, ó. Lembra a nossa Vera Fischer? Lembra a nossa Vera Fischer? Verdadeiro com falso na condicional gera resultado falso. E eu não quero que o resultado seja falso, eu quero que ele seja verdadeiro. Então essa hipótese aqui está banida. Ora, se ela não pode ser verdadeira, então ela só pode ser falsa. Agora que vem o pulo do gato. Na linguagem do ou, uma proposição só é falsa quando todas forem falsas. Então, é falso que houve aumento de memória, como também é falso que um novo antivírus foi instalado. Perfeito? Então, quanto ao aumento de memória não houve, e quanto à instalação de um antivírus também não. Agora vamos tentar concluir sobre aplicativos, sobre os tais aplicativos. Ora, quando a primeira frase é falsa, vamos analisar o seguinte. De novo, eu vou passar a resposta para vocês aí. Olha só. Aqui tem duas possibilidades. Ou essa frase é verdadeira, ou ela é falsa. Ora, se nós combinarmos falso com verdadeiro na condicional, ó, falso com verdadeiro na condicional, dá resultado verdadeiro. Beleza. Agora, se eu combinar falso com falso, que seria a última linha, também dá resultado verdadeiro. Então, isso quer dizer que
Independente de ser verdadeiro ou falso, as duas situações me servem. Em termos práticos, se o aplicativo abrir pode ser verdadeiro ou falso, é o mesmo que dizer, olha, sobre os aplicativos eu não tenho nada a concluir. Não consigo chegar num resultado conclusivo. Ele pode abrir ou não. Então, de conclusão, efetivamente, nesse problema, de conclusão, nós chegamos. Primeiro, aumentar o tamanho da memória é falso. Então, não houve aumento de memória. Memória não, né? Não houve aumento de memória. Segunda conclusão que nós chegamos, que também não houve instalação do antivírus. Não houve a instalação do antivírus. E terceira conclusão, quanto aos aplicativos, eu não consigo afirmar nada. Perfeito? Então agora nós vamos retornar aqui às alternativas e vamos ver onde é que nós encontramos uma possível resposta. Vamos lá. Letra A. Os aplicativos não abrirão mais rápido. Não posso dizer nem que não e nem que sim. Então, quanto a aplicativos, nada feito. Letra B. O tamanho da memória não foi aumentado. Perfeito. O tamanho da memória não foi aumentado. O tamanho da memória não foi aumentado. E também não foi instalado um novo aplicativo. Não foi instalado um novo antivírus. Então, fechou. Nem o tamanho da memória foi aumentado e nem foi instalado um novo antivírus. Então, essa frase está perfeita. Essa alternativa está legal. Essa é a resposta do nosso teste. Letra B. Perfeito? Bom, mas vamos dar uma olhadinha nas demais alternativas e ver por que elas estão erradas. Se é que elas estão erradas. Vamos lá. Quando ele coloca assim, o tamanho da memória não foi aumentado. Verdadeiro. Perfeito. O tamanho da memória não foi aumentado. Um novo antivírus também não foi instalado. Perfeito. Legal. Só que estou diante do conectivo ou. E você deve estar lembrado que na linguagem do ou, duas frases verdadeiras geram um resultado final falso. Então eu não posso marcar a alternativa C como resposta. O tamanho da memória pode ter sido aumentado. Que história é essa de pode ter sido? Ele não foi aumentado. Um novo antivírus pode ter sido. Não. Pode ter sido, não. Ele não foi instalado. Então, de fato, das 5 alternativas escolhidas, ou nos apresentada, a letra B é a alternativa correta. Perfeito? Legal. Vamos para a nossa próxima questão. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Está vendo? Ó, nosso amigo já antecipou. Tudo que você ler aqui, considere isso como verdade. Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então ele comprou o apartamento e vendeu a casa. Segunda afirmação é que José não comprou o apartamento. Nessa situação, é correto inferir que. Lembrando que o termo inferir é o mesmo que concluir. Então vamos lá. Eu escrevi as duas proposições, né? É como se fosse aqui a minha proposição P e aqui a minha proposição Q. Aqui fazendo um parênteses. Quando você estiver estudando lógica de argumentação, essas proposições P e Q são consideradas premissas. Então, premissas são hipóteses. As hipóteses que você está
levantando com o objetivo de chegar a uma conclusão. Ok? Muito bem. O que acontece? Analisando com bastante calma, eu percebo o seguinte. Olha, o cara disse lá no começo do problema que eu estou diante de proposições verdadeiras. Então, José não comprou um apartamento, é verdadeiro isso. Ele não comprou um apartamento, é verdadeiro. Isso quer dizer, então, que comprar um apartamento aqui, ó, comprar o apartamento, é uma proposição falsa. Muito bem. Nós estamos diante aqui de uma frase na linguagem do e. E você deve estar lembrado, lá da tabela verdade, que uma proposição na linguagem do e só será verdadeira quando todas forem verdadeiras. Então isso quer dizer que o fato dessa ser falsa já é suficiente para deixar, muita atenção agora, toda essa proposição aqui, ó, toda. Ele comprou o apartamento e vendeu a casa, toda essa proposição, ela é considerada falsa. Por quê? Porque a existência de uma proposição falsa na linguagem do e deixa falso todo o resultado. Muito bem. Nós temos aqui o então. Então nós temos uma condicional, onde a segunda parte dela é falsa. E o nosso objetivo é chegar no resultado verdadeiro. Então agora, de novo, vamos lá. Eu passo a batata quente para vocês. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou o antecedente é verdadeiro ou ele é falso. Se ele for verdadeiro, verdadeiro com falso vai gerar resultado falso. Verdadeiro com falso é a nossa Vera Fischer. E na condicional, VF geraria resultado falso. E eu não quero que o resultado seja falso. Eu quero que ele seja verdadeiro. Então está excluída a possibilidade da primeira parte ser verdadeira. Ela só pode ser falsa. Então isso quer dizer que tudo isso aqui, que eu estou sinalizando aqui em verde, tem que ser falso. José pagou IPVA ou IPTU tem que ser uma frase falsa. E na linguagem do ou, uma frase só é falsa quando todas as proposições simples forem falsas. Então, pagou IPVA é falso, pagou IPTU é falso. Então, nesse exercício, as conclusões a que chegamos foram: primeiro, ele não pagou o IPVA, ele não pagou o IPVA, ele não pagou o IPTU e também, no caso aqui, ele não comprou o apartamento, né? Mas o não comprou o apartamento não é uma conclusão, o não comprou é uma informação. Agora, quanto ao aspecto da casa, muita atenção agora, quanto ao aspecto da casa, aqui tanto faz, pode ser verdadeiro ou falso. Isso em nada vai mexer o meu resultado. Porque se aqui for verdadeiro, verdadeiro com falso gera resultado falso. Se aqui for falso, falso com falso gera resultado falso. Então, quanto à situação da casa, se ele vendeu ou não vendeu a casa, isso aqui é inconclusivo. As únicas duas conclusões a que chegamos de fato é que ele não pagou nem IPVA nem IPTU. Vamos ver as alternativas? Ele diz assim: José pagou somente um dos impostos. Não, ele não pagou nada. José pagou os dois impostos. Não, ele não pagou. José pagou IPVA, mas pagou IPTU. Não, ele não pagou IPVA e não pagou IPTU. José não pagou IPTU. Perfeito. Mas pagou IPVA. Não.
José não pagou IPVA nem IPTU. Perfeito. Não pagou IPVA e não pagou o IPTU. É o mesmo que dizer não pagou nem IPVA nem IPTU. Perfeito? Tranquilo, né? Fazer questões da banca CESP é estudar em alto nível. Se você estuda resolvendo problemas do CESP, a gente sabe que a gente vai encontrar sempre um grau de dificuldade muito maior do que outras bancas. Então, estude raciocínio lógico resolvendo problemas CESP. Você estará se preparando para qualquer banca examinadora. Vamos para a nossa próxima questão. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A proposição, se o processo não foi discutido em reunião, então ele não foi assinado, é verdadeiro. Certo ou errado? Bom, então, qual a diferença dessa questão para as outras duas anteriores? Nas anteriores, ele sempre dava entre as proposições uma que era o meu marco inicial, era o pontapé inicial da questão. Por exemplo, teve a primeira questão que ele falou que a velocidade da internet não aumentou. Na segunda questão ele disse que o José ou o João não comprou o apartamento. Aqui ele não falou mais nada. Aqui ele só nos deu as duas proposições e quer que você analise se essa proposição ela é verdadeira. Então, vamos tentar encontrar um caminho para a gente resolver isso. Então, a proposição P ele diz assim: se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Naquele diz assim: se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Então eu vou começar pela proposição Q. Gente, não foi relatado, vamos representar assim, ó. Não foi relatado, não R. Então, não há. Se ele não é relatado, ele não foi assinado. Em aulas anteriores nós vimos que toda condicional ela admite duas equivalentes. E quais são as duas equivalentes? Uma é a contrapositiva, que é aquela que você volta negando, e a outra é aquela que você nega a primeira parte, mantém a segunda e bota um ou. Então, se eu voltar negando essa frase aqui, eu vou ter A, então R. Ou seja, se o processo foi assinado, então ele foi relatado. Perfeito? Se ele foi assinado, então ele foi relatado. Muito bem. Vamos partir da ideia, então, de que assinado seja verdadeiro. Então, o processo foi assinado, uma sentença verdadeira. Ora, se eu quero que o meu resultado seja verdadeiro, seja uma verdade, e isso está dito aqui, ó, todas as premissas são verdadeiras, então agora eu passo a batata quente para vocês aí. Você tem duas opções aqui, V ou F. Ora, V com V forma resultado verdadeiro. Agora, V com F formaria resultado falso. Então já deu de perceber que falso ela não pode ser. Em outras palavras, se eu considerar como verdadeiro o assinado, relatado também será verdadeiro. Legal. Então eu vou usar essas conclusões aqui na primeira proposição. Relatado é verdadeiro e assinado é verdadeiro. Ora, na linguagem do E, duas frases verdadeiras gera resultado verdadeiro. Nós estamos diante aqui de uma então, da se então. Como eu quero que o resultado final seja verdadeiro,
porque sempre eu admito que as premissas sejam verdadeiras. Então, de novo, vai a batata quente para vocês aí, ó. Agora eu tenho duas possibilidades. Ou essa segunda parte é verdadeira ou ela é falsa. Ora, verdadeiro com verdadeiro gera resultado verdadeiro. Agora, verdadeiro com falso geraria resultado falso. E eu não quero isso. Então, conclusão. Foi discutido também seria uma verdade. Então, se nós admitirmos que ele foi assinado, então eu concluo que ele foi relatado e discutido. Fecha todinha. Perfeito? Muito bem. Aí você deve estar pensando assim, tá, Sérgio, aqui nós partimos da premissa que foi assinado e verdadeiro. O que aconteceria se aqui fosse falso? Olha só. Vamos mudar aqui, ó. Se aqui eu considerar uma frase falsa, aqui poderia ser verdadeiro ou falso. Que ambas as combinações dariam verdade. Falso com verdadeiro seria verdadeiro e falso com falso também. Então, quanto ao fato de ser relatado, eu não conseguiria concluir nada. Quanto ao fato de ser assinado, eu teria uma conclusão falsa. Beleza. Se aqui é falso, aqui também seria falso. Porque na linguagem do E, uma frase falsa é o suficiente para deixar todo mundo falso. Então aqui eu trocaria de verdadeiro, trocaria para falso. Legal. Só que daí aqui poderia ser falso com verdadeiro, daria verdadeiro, e falso com falso daria verdadeiro também. Ou seja, eu não conseguiria discutir ou concluir sobre discussão. Então, se eu partir da ideia de que assinado é uma frase falsa, eu não consigo concluir sobre relatado, nem tampouco sobre discutido. Perfeito? Muito bem. Então, de tudo isso que nós falamos, nós concluímos que, olha, assinado, relatado e discutido. Se ele for assinado, ele será relatado, é V ali, ele será relatado e, consequentemente, será discutido. Perfeito? Se aqui for falso, eu não terei como concluir nem tampouco aqui, nem tampouco aqui. Muito bem. O processo não foi discutido. O processo não foi discutido seria uma frase falsa. Ele não foi assinado, também seria uma frase falsa. E falso com falso, na linguagem do centão, gera resultado verdadeiro, que foi o que ele afirmou. Então, está correta a sua afirmação. Então, diante desse cenário, eu concluo que aquilo que ele afirmou é verdadeiro. Perfeito? Questão de alto nível, uma questão muito bem feita. Vamos para a nossa próxima questão. Considerando a proposição P, nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas. Então ele está me dando toda essa proposição aí. Julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial. Considerando que a proposição P seja verdadeira, é correto inferir que o candidato que não seja pós-graduado e que também não saiba falar inglês terá suas deficiências em língua portuguesa toleradas nos processos seletivos. Certo ou errado? Bom, então vamos lá. Eu tomei a liberdade aqui de já escrever toda a frase que ele me deu. Ó, a frase que ele nos deu está aqui, ó. Toda essa frase aqui, ó. Esse que mata a gente nas questões do CESP, né? São proposições muito extensas. Esse jogo de palavras dá um nó na cabeça da gente. Mas vamos com calma.
Vamos lá. Outra afirmação que ele me fez. Muita atenção agora. O candidato não seja pós-graduado, ele não é pós-graduado, e também não sabe falar inglês. Então aqui estão essas duas informações bem perdidinhas ali, né? Olha, o cara não tem pós-graduação e não sabe falar inglês. Então vamos lá, vamos ver o que isso pode me ajudar. Quando eu leio o candidato é pós-graduado, eu sei que essa frase aqui, ela é falsa. Porque ele afirmou aqui para mim que ele não tem pós-graduação. Então, se não ter pós-graduação é verdadeira, ter pós-graduação é falsa. Outra coisa, ele também falou que o cara não sabe falar inglês. Então, o candidato também não sabe falar inglês. Ora, senhores, eu estou diante de uma frase na linguagem do ou. E falso com falso na linguagem do ou gera resultado falso. Por falar nisso, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar pós-graduado de PG. Vamos chamar inglês de I. Vamos chamar de apresentar deficiências. Vamos colocar aqui uma letrinha D. E não serão toleradas, vamos chamar aqui de não ter. Então essa frase minha, original, ela é assim, ó. PG ou I de inglês e D de deficiências, então não ter. Perfeito? Ora, se nós sabemos que essa frase ela é falsa, e essa frase ela é falsa, na linguagem do ou, falso com falso gera resultado falso. Então, eu já sei que esse parênteses aqui meu é falso. Ora, na linguagem do e, uma frase sendo falsa é o suficiente para deixar ela todinha falsa. Em outras palavras, isso tudo aqui que antecede o se então é uma frase falsa. Recapitulando. Falso com falso na linguagem do ou gera resultado falso. E resultado falso na linguagem do e gera resultado falso também. Muito bem. Como eu fiz nos problemas anteriores, agora eu vou jogar batata quente na mão de vocês. Por quê? Porque agora eu quero que você decida se aqui depois da setinha será V ou F. Ora, falso com verdadeiro gera resultado verdadeiro. E falso com falso também gera resultado verdadeiro. Ou seja, no que diz respeito a ser tolerado ou não, eu não consigo concluir nada. No que diz respeito ao fato de ser tolerado ou não, eu não consigo tirar conclusões. Por quê? Porque quando a parte que vem antes da setinha, do então, é falso, aqui tanto poderá ser verdadeiro como falso. Então, eu não consigo tirar conclusões sobre se há tolerância ou não. E na assertiva dele, na colocação dele, ele diz que terá suas deficiências em língua portuguesa toleradas. Não sei se terá. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu não posso cravar com 100% que ele vai ter tolerância. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa afirmação que ele me fez está errada. Está errado isso daí. Isso não pode acontecer. Perfeito? Então, veja que é mais uma questão da banca CESP, uma questão de alto nível.
Espero que você tenha gostado da aula. Sei que foi uma aula pesada, uma aula de exercício de aprofundamento, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho, tentar entender essas questões mais difíceis, porque é assim que nós vamos fazer com que as questões que vão cair nas nossas provas se tornem mais fáceis. Se você gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Gostei, não gostei da aula, não entendi, foi uma aula um pouco difícil. Seu comentário é muito importante para mim. E não esqueça de ativar as notificações. Nós estamos semanalmente postando novas aulas no nosso canal. Acesse nossas redes sociais. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.